Bom dia. No Opinião Minas de hoje, vamos conversar com a psicóloga Vânia Lúcia de Moraes. O tema da nossa conversa será hiperatividade em casa e na escola. Um estudo qualitativo voltado para compreender melhor um distúrbio que atinge entre 5% e 13% das crianças e jovens em todo o mundo foi desenvolvido pela psicóloga Vânia Lúcia de Moraes, junto ao programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom dia, Vânia. Bom dia, Hugo. Qual foi o objetivo da pesquisa e onde foi realizada? Essa pesquisa foi realizada no Ambulatório de Déficit de Atenção, que pertence ao Serviço de Psiquiatria da Escola de Medicina da UFMG. O objetivo da pesquisa foi investigar como é o relacionamento das pessoas dentro de uma família onde tem um membro ou mais de um membro que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente queria saber como é o cotidiano deles, quais são os problemas que eles enfrentam, quais são as dificuldades que são provocadas ou geradas pelo transtorno no convívio familiar. Então, vamos explicar agora o que é hiperatividade. Tá. Ao pé da letra. O TDAH, como é chamado na literatura científica, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno do desenvolvimento, ele tem origem genética e ele provoca uma série de alterações no comportamento dos portadores. Então, essas alterações principais, os sintomas principais, são a hiperatividade, que é uma agitação constante, a pessoa... Está correndo para lá e para cá. A criança corre para lá e para cá, pula, fala sem parar. O adulto tem esses mesmos comportamentos hiperativos, só que eles são mais contidos, né? Aquela pessoa, ela fica assim, o tempo todo, ela está tamborilando, ela batendo o pé, ela fala, ela não consegue parar quieta, ela sempre está indo de um lugar para o outro. Esse é um dos sintomas. A desatenção, né? Ou a oscilação da atenção, na verdade, porque a questão é que a pessoa que tem TDAH não consegue manter sua atenção concentrada em uma coisa durante muito tempo. Qualquer estímulo desvia a atenção da pessoa daquilo que ela está fazendo, mesmo que esse estímulo seja insignificante para aquilo que ela está fazendo. Então, isso vai gerar muitas dificuldades na escola, na vida acadêmica de uma forma geral, mas não só na escola, mas as pessoas eles perdem coisas, eles esquecem compromissos. Então, isso vai gerar uma série de dificuldades nos relacionamentos, porque eles são considerados pessoas indisciplinadas, desorganizadas, e são mesmo, né? E a impulsividade, que é uma tendência a fazer as coisas sem pensar, né? Fazer aquilo que quer fazer na hora que está com vontade de fazer. É um impulso que a pessoa não controla, né? Então, a pessoa fala coisas que não devia, faz coisas que não devia, faz e depois pensa, né? Então, na criança, esse comportamento vai acabar gerando dificuldades para cumprir regras, né? Para ter disciplina. Então, ele não consegue, por exemplo, esperar a hora da sua vez nas coisas, não consegue ficar numa fila, né? Interrompe as pessoas quando elas estão falando e completa a frase da pessoa, ou a pessoa vai fazer uma pergunta, ele acha que já sabe o que a pessoa vai perguntar e responde. Então, uma série de comportamentos que são inadequados e que podem gerar problemas em todos os sentidos. Você viu que eu não cortei você na sua entrevista. Então, daí a gente pode tirar uma conclusão. É uma doença genética. Então, a família pode ter vários casos. Pode. Frequentemente, um dos pais, quando tem uma criança hiperativa na família, frequentemente a gente vai identificar um dos pais, ou avô, ou tio, ou primos, que também tem o transtorno. E também, como é que é o relacionamento familiar de um membro com o transtorno? Quando tem, por exemplo, pai e filho. Pai e filho, exatamente. Isso é um agravante, porque o pai ou a mãe que tem o transtorno também é impulsivo, também é hiperativo, também é desatento. Então, a criança faz, por exemplo, desobedece, e a mãe impulsiva também age sem pensar. Então, às vezes, se irrita, bate, fala coisas que não... Deve bater. Não, de jeito nenhum. Isso, assim, a gente também comprovou na pesquisa que essas crianças apanham muito, né? Elas são crianças hiperativas. Hiperativas. Elas são punidas muito frequentemente, porque o que acontece é o seguinte: elas têm uma dificuldade de controlar o próprio comportamento. Então, quando os pais dão uma ordem, eles têm dificuldade de obedecer. Eles não conseguem conter o comportamento.
Então, essas dificuldades, não consegue ficar quieto, não presta atenção, não faz o que o pai mandou, esquece, né? Isso é visto como desobediência, como indisciplina, como descompromisso, como falta de consideração ou de atenção. Então, a criança vai ficando taxada, né? De desobediente, de pestinha. Ovelha negra. É a ovelha negra, na escola, em casa. E as punições vão ficando cada vez mais severas, porque os pais vão considerando que essa criança não obedece porque não quer. E vão, às vezes, punindo tanto verbalmente quanto fisicamente, de forma cada vez mais severa. E o que a gente observou foi que chega um momento que essa família não bate em seu filho, ou não grita, ou não xinga, para tentar controlar o comportamento da criança mais. Eles já fazem isso porque já perderam o controle das próprias emoções. Já não sabem nem mais o que fazer? Não sabem o que fazer, já fizeram tudo que podiam, e aí a única alternativa, e que não é uma alternativa, é bater, às vezes espancar a criança, xingar, e chama de burro, chama coloca vários características que ofendem a autoestima da criança. Então, e essas crianças não respondem a esse tipo de estratégia dos pais, né? O que acontece, na verdade, os pais relatam isso, é que quanto mais eles apanham, mais desobedientes e mais opositivos eles ficam. Então, não funciona. Embora não funcione, os pais continuam fazendo. Uma curiosidade, um pai ou a mãe que batem nesse filho hiperativo, eles também podem ter o mesmo transtorno? Podem ter o mesmo transtorno e batem porque não pensam antes de bater. Batem porque são impulsivos e ficam com raiva, né? E só simplesmente expressam a raiva deles através de um comportamento abusivo. Então, né? A gente pode concluir que um adulto que tem o problema da hiperatividade, ele, num trânsito, ele pode tomar uma decisão maluca? Impulsiva? Pode. A criança nem tanto, mas o adulto sim, né? Sim, as pesquisas mostram que os hiperativos são envolvidos muito frequentemente em acidentes de trânsito. Tanto pela impulsividade que faz com que eles, às vezes, façam uma ultrapassagem perigosa, ou mesmo desatenção, porque pensam em alguma coisa, veem alguma coisa e por um momento perdem o foco do que estão fazendo. Então, as pesquisas realmente mostram isso. Mostram isso. E por que tantas crianças têm sido diagnosticadas atualmente? Antigamente não existia o problema? Pois Porque a pesquisa deu isso, eu estou lendo aqui. Na verdade, o problema sempre existiu. Só que não era um problema. O que acontece é que esse tipo de configuração cerebral, típico do transtorno de déficit de atenção, não é novo. Sempre existiram pessoas com essas características de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Só que, atualmente, o estilo de vida do nosso tempo exige que as pessoas sejam muito concentradas. Né? Então, é muita informação para a gente administrar o tempo todo. Nós vivemos numa sociedade muito competitiva, que exige que as pessoas sempre sejam o melhor, né? Sempre busquem ser melhor que o outro. Então, atenção, a capacidade de processar muita informação ao mesmo tempo são capacidades muito valorizadas na nossa cultura e no nosso tempo. Isso faz com que as pessoas que têm esse tipo de configuração cerebral fiquem em desvantagem.